Olá, meu nome é Léo, você está no Espaço Wrestling BR e nesse vídeo a gente vai conversar sobre um dos maiores absurdos recentes da WWE, Matt Cardona, e como esse lutador está sendo enterrado pela companhia pela segunda vez na sua carreira, logo depois de ter feito seu nome como um lutador de grandeza. Bom, se você quer saber a minha opinião, fica nesse vídeo. Te peço que você comente aqui o que você acha. Vamos criar esse debate aqui nos comentários. Isso é importante para o YouTube distribuir o vídeo. Deixe sua curtida, se inscreva aqui. E é isso, sem mais delongas, vamos lá. Para quem acompanhou um pouquinho de WWE ali nos anos de 2010, vai lembrar da figura do Zack Ryder, cara. O Zack Ryder, ele era um lutador que surgiu ali, era um lutador de boa técnica, de um bom ringue, principalmente para a luta livre que era praticada na época. Tinha força, tinha velocidade, tinha bons golpes. Era um cara muito bom no microfone, engajava com a plateia, engajava com o público. E naquele período ali, 2010, 2011, cara, ele ficou conhecido por ser um dos primeiros lutadores, um dos pioneiros a explorar as redes sociais ao seu favor. Ele entendeu que aquilo ali deixaria de ser somente um espaço particular das pessoas, que elas compartilhariam coisa com seus amigos, e passaria a ser uma coisa muito mais profissional. Os lutadores que investissem tempo e grana nas redes sociais teriam um cartaz muito grande. E ele fez isso lá atrás, tá? A gente tá falando de 15 anos atrás, 16 anos atrás. Nesse período, cara, o Zack Ryder fica muito grande nas redes. Inclusive, ele chega a ter números muito próximos com a WWE, que é uma companhia de pro wrestling. E naquela época isso não era normal. E a WWE passa a ficar, de certo modo, enciumada. E existem, sim, alguns relatos internos de que o criativo da WWE, o Vince McMahon, não ficou satisfeito com aquilo. Porque como pode um lutador querer ser mais famoso que a companhia que ele luta? Não é o que o Zack Ryder queria, mas é o que estava acontecendo. E aí, cara, colocaram ele para virar um personagem de galhofa, colocaram ele para perder várias lutas, colocaram ele para ser pisado a todo momento, até que ele saiu da companhia, ele não aceitou isso mais, sai da companhia, e ele passa, cara, por anos e anos a fio no cenário independente. Peço que você procure como foi a construção, cara, do Matt Cardona no cenário independente. Eu vou dar um breve resumo aqui, mas só para que vocês tenham uma ideia sobre o quão sucesso ele fez. Ele luta em várias companhias, pela América, Ring of Honor e tudo mais. Conquista vários torneios e cinturões, inclusive faz lutas hardcore nesse meio tempo, que é um tipo de luta pouco praticado no wrestling profissional. E ele recebe o apelido do público de Indie God. Ou seja, o deus do indie. O que isso queria dizer? Que dentro do cenário indie, independente, de companhias menores, de shows itinerantes, aquele cara era o principal nome. Ele era o deus dos lutadores naquele período. E aquele cara era basicamente o que o cenário tinha de melhor para oferecer. Ele passa muito tempo ali, uma década a fio. Inclusive, os lutadores, o público de WWE passa a falar muito sobre isso, né? Fala, olha como o Zack Ryder era mal aproveitado aqui, olha como o Matt Cardona lá no cenário independente faz sucesso, né? Putz, ele poderia ter sido muito melhor aproveitado aqui no WWE. Se o booking dele tivesse sido melhor, ele teria sido um enorme lutador e tudo. E aí, cara, o que rola? Rola que, curiosamente, ele retorna pra WWE. Não como Zack Ryder, mas como Matt Cardona, que é a persona que ele construiu sozinho no cenário independente. Ali no começo do ano, isso foi no dia, até tem aqui marcado 2 de janeiro, no primeiro SmackDown do ano, ele volta, vence do Kit Wilson, né? Ele volta como Matt Cardona, ele assina o contrato, isso é interessante, cara, quando ele vai assinar o contrato, ele assina um contrato publicamente ali, com fotos e tudo, em cima do cinturão da GCW, que é uma companhia de wrestling indie que tem, mostrando que, bom, quem tá chegando aqui é o Matt Cardona, esqueçam o Zack Ryder, aquilo que eu fiz no cenário independente eu vou fazer agora na WWE. Eu não tive oportunidade antes, vou ter agora. E a gente pensa até que a WWE vai dar um push pro cara, fala, cara, esse aí, ele é alguém que vai servir para entrar num cenário de título intercontinental, umas vezes um título de dupla, um título norte-americano e quem sabe até mais. Chegou vencendo e tudo. E o que aconteceu, meus amigos? O que aconteceu? Depois dessa primeira luta, o Matt Cardona ele teve mais 8 lutas. 8 lutinhas. Ele perdeu todas. Ele perdeu todas. Inclusive, perdeu lutas contra lutadores que estavam subindo do NXT. Ou seja, lutadores que estavam começando a carreira agora. Ele perdeu luta contra Randy Orton. Ele perdeu luta contra Trick Williams.
Ele perdeu luta contra o Rick Saint e assim por diante. Ele não conseguiu ter uma participação de nem 10 minutos no Royal Rumble. Ele entrou e foi eliminado pelo Bafemi rapidamente. E ele é um cara que nesse momento está sendo enterrado novamente pela WWE. E aqui a gente tem um cenário muito absurdo. Porque a WWE tinha esse cara lá atrás, no início da sua carreira, não quis desenvolver o personagem, ficou com ciúme, tirou, destratou o cara. Ele vai e se prova um grande lutador no cenário independente. Ele retorna para a WWE com grande expectativa. E o que a WWE faz é, de novo, enterrar o cara. É a segunda vez na carreira. E aí eu começo a pensar, cara, eu não entendo porque a WWE faz isso, mas eu também não entendo porque o lutador aceita passar por isso. Ele conseguiu grana fazendo o seu nome no independente. Se ele quisesse lutar por mais 10 anos ali, ele teria contrato com várias empresas que pagariam para ele estar lutando. Porra, ele era o principal nome do cenário indie, da luta livre. Pra que voltar para uma companhia que te desvaloriza tanto? E aí, cara, quando o pessoal vai e foi questionar o Matt Cardona, o Zack Ryder, falou, cara, por que isso, cara? Pra quê? Pra que aceitar um negócio desse? A empresa tá pisando em você de novo. Né? O que ele comentou fala, sempre preparado, né? Ou always ready, que é o lema dele. E que apesar de perder muito ao longo da carreira, quando ele vence grande. Cara, eu sinceramente não acho. Acho que é uma resposta ali protocolar para não brigar com a companhia, mas a triste verdade do Matt Cardona é que vai acontecer com ele mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, recentemente com o Aleister Black. Cara, muito bom, tecnicamente muito apurado no ringue, acima da média demais, que tem persona e tudo. Eu acho até que o Matt Cardona, assim, no ringue ele é bem inferior do que o Aleister Black, mas tem potencial também, né? Mas só pra gente comparar. Ele entra na WWE, as pessoas têm grande expectativa em cima dele, a WWE não corresponde, ele sai da WWE, vai para uma outra companhia, faz muito sucesso nessa outra companhia, a WWE recontrata ele para depois de coisa de um ano continuar fazendo cagada com o cara e o cara sair de novo. E eu acho, eu vou falar pra você, eu não dou mais 5, 6 meses pro Matt Cardona na WWE se continuar desse jeito. Eu acho que um Matt Cardona da vida na AEW, por exemplo, daria muito mais certo, até porque ele é acostumado com lutas hardcore do cenário independente. Ele é um cara que ele tem, eu não sei, eu olho pro Matt Cardona e eu vejo a cara da AEW, tá? É um cara mais fortão, é um cara que faz lutas muito boas no ringue, é um cara que tem um foco mesmo ali no pro wrestling, que entrega o que tem que entregar. Assim, talvez ali não prome tão bem quanto outros lutadores, mas tudo bem, né? A AEW isso nem é tão fundamental, né? É uma empresa muito mais focada no espetáculo da luta em si. E eu acho que isso seria um investimento bacana. E se a AEW leva o Matt Cardona da vida, dá pra ele um push, ele corresponde, o público gama nele na hora e a WWE vai ver que fez cagada de novo. Mas enfim, eu acho que esse é o futuro dele, tá? Infelizmente. Mas e você? O que você acha sobre o Matt Cardona? Você acha que vem sendo realmente um desperdício, que é um absurdo que a WWE tá fazendo com ele, ou que não? Que é o que dá pra fazer mesmo? Comenta aí. E é isso. Até a próxima. Valeu.